Caros amigos e amigas, bom dia para todos. Muita alegria, mais uma vez eu participo de um seminário, um evento como esse, organizado pelo Tri-State. É muito bom um órgão federativo dessa seriedade, com esse compromisso com o movimento espírita, reunindo diversos grupos espíritas da América do Norte. Alguns vieram de longe, de Boston, de tantas cidades, né? De tantos estados aqui dessa nação, confraternizarem, participarem desse evento e compartilharem conosco uma oportunidade de trocar experiências e de refletir sobre esse conteúdo maravilhoso do Espiritismo, que tanto nos esclarece e nos consola. Me sinto muito honrado, abraço todos os amigos que vieram de longe, sejam todos bem-vindos, e que nós possamos, durante esse dia, contar e de certo modo, sermos receptivos à orientação da espiritualidade superior, para que o evento transcorra de acordo com a programação do mais alto. E que nós possamos aqui, na qualidade de expositores e de ouvintes, sintonizar com a espiritualidade maior, receber dela aquilo que foi programado. Porque temos a certeza absoluta que viemos aqui para recolher energias, conhecimentos que serão muito úteis quando chegarem as dificuldades, as provações, as lutas da vida, porque é isso que vai garantir a nossa estabilidade emocional, psicológica e vai nos dar condições de prosseguir na nossa jornada evolutiva. O tema desse seminário vai na essência do Espiritismo. Talvez aborda o grande propósito do Espiritismo para a humanidade: despertar virtudes, acordar virtudes, desenvolver em nós aqueles potenciais que o Criador deixou depositado em cada um de nós, pelo simples fato de sermos criaturas suas, filhos de Deus. Então nós trazemos esses potenciais como se fosse um conjunto de sementes. E é nossa responsabilidade cultivar e fazer com que essas sementes se transformam em grandes árvores. Por que isso? Porque o desenvolvimento desses potenciais é o que vai garantir a tão sonhada e almejada felicidade que todos nós buscamos. Allan Kardec, no livro O Céu e o Inferno, nos disse que para cada imperfeição do espírito há um sofrimento que lhe é consequência. E que, paralelamente, para cada virtude desenvolvida pelo espírito, há um tipo de alegria, um tipo de gozo, de felicidade, de prazer. Isso está lá no item O Código Penal da Vida Futura, no livro O Céu e o Inferno. O que isso significa? E Kardec desenvolve esse pensamento e chega a essa conclusão por nós. Quanto maior o número de imperfeições de um espírito, maior o número de sofrimentos, de dificuldades que ele enfrenta. Quanto maior o número de virtudes,
maiores os prazeres, as alegrias e os gozos que ele experimenta. De modo que há uma questão aqui que é objetiva. Já que nós estamos no país da objetividade, acordar virtudes é buscar a felicidade. E quando nós pensamos em imperfeições morais, sabemos, por experiência própria, todos nós aqui, que as nossas imperfeições geram dificuldades para as pessoas que convivem conosco. Isso é fato. Elas geram dificuldades até para nós mesmos. Quem aqui já não experimentou aquela sensação de que eu estou um pouco cansado de mim mesmo? Não? Então as imperfeições nos dão essa sensação de esgotamento, geram um sofrimento desnecessário. Acordar virtudes, então, é comprometer-se com a alegria, com o bom ânimo, com a felicidade, com a paz, com o bem-estar. É o nosso propósito, a nossa busca maior. Eu começaria então lendo 2 parágrafos que estão no capítulo 1 do livro Nos Domínios da Mediunidade. Que é uma palestra dada por um benfeitor no mundo espiritual. Esse benfeitor se chama Albério. É o iniciozinho da palestra dele, quando começa as aspas aí, Fred. Ele cumprimenta todos, diz assim: meus amigos, e dá continuidade às reflexões dele. Olha o que ele vai dizer. É importante salientar que esse livro foi psicografado em 1954. Nós estamos em 2016. Parece que ele foi escrito ontem. Albério diz assim: não ignoramos que o universo, a estender-se no infinito por milhões e milhões de sóis, é a exteriorização do pensamento divino, de cuja essência partilhamos, em nossa condição de raios conscientes da eterna sabedoria, dentro do limite de nossa evolução espiritual. Antes de ler o segundo parágrafo, comentar esse primeiro. É importante nós resgatarmos um valor que é muito caro ao Espiritismo. Nós somos herdeiros da eterna sabedoria. Aqui nós temos seres divinos. Nós somos criadores em um nível menor. Há o Criador soberano, que é Deus, com seu amor infinito e com a sua sabedoria infinita, ilimitada, e nós, com uma sabedoria imensa e com um amor imenso que espera ser desenvolvido. Ou seja, não tem ninguém aqui que seja um rascunho. Aqui só tem obra completa, perfeita. Herdeiros do Criador, de um valor inigualável. É importante resgatar isso. Mas, com um detalhe: responsáveis por transformar
semente em árvore. Isso significa que o seu jardim é aquilo que você cultivou. Não há falta de semente, não há ninguém aqui incompetente, não há ninguém aqui deficiente, ninguém aqui com ausência de potencial. Há, e isso nos distingue, esforço e tempo. Esforço e tempo. Quando os espíritos superiores interagem, convivem conosco, eles vão nos dizer o seguinte: olha, eu tenho o mesmo tempo que você, mas me esforcei mais. Ou eu tenho mais tempo que você. Eu tenho mais tempo. Eu me recordo de um livro incrível que li, de um norte-americano, Malcolm Gladwell, Outliers. E o Malcolm, depois de uma pesquisa feita com casos de sucesso, ele chegou a uma conclusão assim, incrível. Você só se torna realmente bom em algo depois de 10.000 horas. Incrível. Então, não tem jeito. Pega lá, vai começar a estudar violão, 10.000 horas. Enquanto o velocímetro não atingir a marca de 10.000 horas, você é um aprendiz. Eu não gosto nem de usar essa palavra, porque remete aí ao nosso amigo candidato, né? Bom, então, 10.000 horas. Isso também funciona com as virtudes. Ninguém se torna um espírito capaz de exercer o perdão sem 10.000 horas de perdão. Então você vai ter que ser ofendido 10.000 vezes. As virtudes também é tão bonito, porque Kardec chega a chamar isso de ginástica moral. Então você tem o atleta que treina 12, 15 horas para disputar uma Olimpíada, um campeonato, e essas faculdades morais também exigem exercício. E se você ficar sem treinar, atrofia. É um exercício constante. Mas temos esses potenciais. É o que ele está dizendo. E ele prossegue, o segundo capítulo. Da superestrutura dos astros. A infraestrutura subatômica, tudo está mergulhado na substância viva da mente de Deus. Substância viva da mente de Deus. Como os peixes e as plantas da água estão contidos no oceano imenso. Que substância viva é essa? É o fluido cósmico. É o pensamento divino, a matéria cósmica, no dizer de Augusto dos Anjos, o éter, e aí você pode dar um nome que quiser, mas nós estamos mergulhados nessa substância que é viva, porque ela transmite o pensamento e o amor do Criador, o fluido cósmico. Isso significa contato permanente com Deus. O Espiritismo nos apresentou um Deus, um Criador, que não é corpóreo. Não é corpóreo. Portanto,
nesse momento aqui, nós estamos mergulhados na substância viva do pensamento do Criador. Eu vou usar uma analogia. Há um tempo, a gente conversava sobre ecologia com o André Trigueiro. E ele falava sobre lixo, e uma hora eu disse assim, pois é, as pessoas, né, às vezes pegam o lixo e jogam fora. Ele falou assim, Haroldo, não tem fora. Não existe fora. Jogar o lixo fora, como assim? Fora da sua casa, né? Não tem fora. Trazendo analogia para a fala de Albério, não tem fora de Deus. Só tem dentro. A criação infinita está mergulhada no fluido cósmico, que é a substância viva da mente de Deus. Então nós somos obrigados a afirmar com Adem Steinsaltz, que é um grande intelectual judeu radicado em Jerusalém, escreveu um livro interessantíssimo sobre Deus, e ele diz assim: Deus começa onde o infinito termina. Porque nós precisamos atualizar um pouquinho nosso conceito de Deus. Alguns de nós ainda pensam um Deus de 1000 anos atrás, da Idade Média. Um senhor com a coroa, velho, com barba, homem, sentado num trono, e você tendo que ir lá nele. E aí fica complicado, né? Porque onde que ele mora? Então, essa imagem, ela não é mais adequada para a criatura que vive no século XXI. Não é mais adequada. Ela não atende mais. Essa imagem aqui é mais adequada. E no terceiro parágrafo, que é o último que nós vamos ler aqui desse item, que se conecta com o tema da palestra, Albério vai dizer: naturalmente circunscritos nas dimensões conceituais em que nos encontramos. Então, o que ele está admitindo? Não vamos ficar orgulhosos, não. Isso aqui é o que a gente dá conta de ver. Mas é mais do que isso. É mais do que isso aqui. Mas isso aqui é o que a gente dá conta de entender. Embora na insignificância da posição que nós nos encontramos, comparada à glória dos espíritos que já atingiram a angelitude, podemos arrojar, ou lançar de nós, a energia atuante do próprio pensamento, estabelecendo em torno da nossa individualidade o ambiente psíquico que nos é particular. Ou seja, se Deus exterioriza o pensamento dele e a exteriorização do pensamento de Deus é o universo, você, eu, exteriorizamos o nosso pensamento e criamos em torno de nós o ambiente que nós desejamos. O ambiente que nós queremos, nós vivemos a vida que nós desejamos. Aí alguns vão dizer assim: não, você está enganado. Essa não é bem a vida que eu pedi. Há um filme do Woody Allen, salvo engano, Poderosa Afrodite. É um diálogo curiosíssimo. O sujeito chega e diz assim:
A minha irmã enlouqueceu. Ela pensa que é uma galinha. E a pessoa que estava conversando com ele diz assim: então por que você não interna a sua irmã? Ele falou: porque eu preciso dos ovos. Isso nos dá uma dimensão que, quando nós dizemos que somos co-criadores e que o nosso pensamento, como exteriorização do nosso mundo íntimo, cria a vida que nós desejamos, nós estamos falando também de um nível que é inconsciente. Vou dar um exemplo. Alguns dizem assim: mas eu queria tanto um relacionamento assim mais calmo, mais tranquilo, né? Acontece que você programou a sua mente para somente se sentir amado se tiver briga, ciúme, conflito. Então não adianta. Porque se não tiver briga e conflito, você não se sente amado. Então você fala: desejo paz, mas não deseja. Você quer a briguinha mesmo. É o que te faz sentir vivo. Isso revela que nós temos uma dimensão que é consciente e uma dimensão que é inconsciente. A pergunta é: conhece-te a ti mesmo? O que você deseja? O que você busca? Um bom sinal. Olha para a sua vida. A sua vida, ela é um resultado, um reflexo da média do que você tem desejado nos últimos milênios. Por que nós estamos dizendo isso? Porque quando nós nos propomos a num sábado em Nova York, nos reunimos aqui para estudarmos Despertando Virtudes, tem que ter uma razão para isso. E a razão é renovar. A proposta do Evangelho, à luz do Espiritismo, é renovar. Renovar. Mudar. Mudar padrões de sentimento, padrões de pensamento, que nos dê condições de criar uma vida nova. Mas essa vida nova não será criada se você continuar pensando da mesma maneira que você pensa há 2000 anos. Porque a maneira como você pensa te trouxe até onde você está. Se você quiser avançar, tem que mudar. A maneira como você sente a vida, como você interpreta a vida, te trouxe até onde você está. Se você quiser avançar, precisa renovar. Essa é a proposta. Essa é a proposta. Então, agora nós vamos trazer alguns textos que facilitem a nossa reflexão, para que cada um aqui se comprometa a construir um caminho de renovação pessoal. Cada um de nós, inclusive eu. Primeiro texto está no livro Palavras de Vida Eterna. É o capítulo 149. O título desse capítulo é Todos os Dias. Interessante. E Emmanuel diz assim: não te digas sem a inspiração de Jesus para adotar rumo certo. Porque às vezes a gente se sente assim: eu acho que eu fui abandonado, alguém me esqueceu lá. A turma está tão ocupada, né? Eu fui esquecido. E aí ele continua: a atualidade terrestre mostra cientificamente que comunhão espiritual
não depende do espaço ou do tempo. Olha isso. Comunhão espiritual não depende do espaço e do tempo. Você pode olhar para um orientador da comunidade e colher-lhe a palavra a longa distância através da televisão. Você pode conversar com um amigo de um continente a outro com o auxílio do telefone. O Emmanuel nem conhecia o WhatsApp, né? E aí ele começa a dar exemplos aqui. E eu vou atualizar, né? Então, hoje, você está num país, você liga aqui o WhatsApp e você conversa com uma pessoa que está em outro continente. Isso significa que você está em relação com ela. E ela está do seu lado? Não. Você liga aqui o FaceTime, você vê a pessoa. Nós estamos aqui reunidos em Nova York, fazendo uma reflexão sobre esses temas, mas está sendo gravado. Isso significa que pessoas no mundo inteiro terão acesso a esse vídeo pelo YouTube e vão poder participar dessa reflexão junto com todos nós. Isso é o quê? Isso significa que esse salão aqui é um pouquinho maior do que parece. Na verdade, nós não estamos nesse salão. Na verdade, e o João pediu para dizer isso, nós estamos all around of the world. Sim? Algum problema com isso? Isso parece bem básico, não é? Agora, olha o que o Emmanuel diz. Assim também, nossas ligações com o Cristo de Deus. Porque se você conversa com um parente por WhatsApp, por que você tem que ir na esfera de Jesus para conversar com ele? Ou por que você acha que ele tem que vir de lá para saber do problema que você está passando? Você acha que ele não tem WhatsApp? Ele precisa. Então, hoje nós temos tecnologia e conhecimento científico suficiente para entender que nós estamos em comunhão permanente com o Cristo e com todos os Espíritos que você sobe. Comunhão permanente. Por isso que a mensagem chama todos os dias. Mas aí ele adverte. Jesus não é um mestre ausente ou um símbolo morto. Ainda e sempre é para nós, os que declaramos aceitar-lhe a governança, detalhe, nós que declaramos aceitar a governança dele, o comando dele. Alguns não aceitam. E se indispõem, portanto, a esse processo de comunhão com ele. O livre-arbítrio. Receberemos dele a ideia ou o socorro que nós precisamos. A ideia ou o socorro. Por um processo muito mais eficiente do que o FaceTime, do que o WhatsApp. A fim de escolher com acerto e a fim de agir com justiça. Entende? Então, há uma visão madura aqui de comunhão com os espíritos superiores, porque você não vai entrar em comunhão com os espíritos superiores. Oi, tudo bem? Tudo. E aí? Aí fica meio sem assunto. Como é que está aí?
É que está aí no governo da terra, só está sabendo lá nos Estados Unidos as eleições? Estou, meu filho, estou sabendo. Né? Então, esfriou em Nova York, né? Então, o objetivo aqui dessa comunhão é que você recebe socorro. Ideia. Ideia para escolher com acerto. Porque toda vez que você escolhe, você entra em uma rota. Não necessariamente a 66. Toda escolha pressupõe rota, que tem começo, meio e fim. Então você entra numa caminhada, não tem jeito. São caminhos que você percorrerá, com todas as consequências do caminho que você escolheu. Então, se você escolheu caminhar no Polo Norte, não reclame da temperatura. Se você optou por fazer uma jornada no Saara, não vá brigar com a areia, nem com o sol. A questão é que Deus é sabedoria, então Ele tem absoluto respeito pela sua escolha. Mas eu preciso dizer uma coisa. Deus tem absoluto respeito pelo caminho. Ele não vai mudar o caminho só porque você fez a escolha errada. O caminho é o caminho. Ele não vai mudar. Você escolheu o Saara, é areia e sol. Puxa, mas podia ter um rio aqui. Meu filho, tem caminho com o rio. A questão é, qual escolha você fez? Escolher com acerto e agir com justiça. Porque se eu ajo com injustiça, eu atraio a injustiça. É um imã. Se eu escolho errado, eu vivo naturalmente as consequências da escolha errada. Não há ninguém te punindo, não há ninguém te condenando, não há ninguém falando assim, puxa vida. Não. É a experiência que você resolveu viver. Essa mensagem me chama muito a atenção, porque ela estabelece um novo patamar de religiosidade. Um novo patamar de religiosidade. A religiosidade no Espiritismo não é uma religiosidade de rituais. Então não há aqui um crucifixo, não tem aqui nenhuma imagem, eu não estou com nenhuma roupa especial, eu não estou aqui fazendo nenhum gesto especial. E a figura de Jesus aqui não é um símbolo para ser adorado, para ser venerado. A figura do Cristo aqui é a figura de um tutor, de um educador, de um conselheiro. Um conselheiro. Então você chega e fala assim, estou pensando em ir por aqui. E ele fala assim, pensa mais. Não, porque eu estou achando que vai ser bom. Mas você considerou isso? Não, isso eu não considerei. É bom considerar. É bom considerar. É bom considerar. Estamos dizendo isso para trazer objetividade à nossa reflexão. Porque o objetivo de acordar virtudes, desenvolver virtudes em nós, não é para a gente ser colocado depois numa estante. Nossa, que espírito virtuoso. Vamos colocar ele agora ali na loja da Apple, né, junto com o símbolo, e ele vai ficar girando. É lindo, é um pavão.
Não. Cada virtude tem uma função objetiva na conquista da felicidade. Ela é uma peça indispensável para a nossa segurança e estabilidade evolutiva. Esse é o ponto. E para isso nós temos um tutor. Bom, ele só tem bilhões de experiência, de anos de experiência a mais que nós. Só isso. É esse o sentido. Prometeu-nos o Mestre ao falar aos discípulos: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Como é fácil de perceber, o Senhor está conosco, esperando, porém, que estejamos com Ele. Porque Ele não vai deixar de fazer as escolhas dele para ficar ao nosso lado. Ele não vai abrir mão dos valores dele, para nos acompanhar nos equívocos. Então, Emmanuel tem uma frase bonita, ele diz assim: todos estamos sob o amparo da providência divina, mas a providência divina não desce para errar com seus filhos. Ela permanece sempre providência divina, com os valores e as escolhas da lei divina, que é imutável. Imutável porque é perfeita. Então essa é uma reflexão que nós gostaríamos de trazer. Agora nós temos condição de entrar no capítulo. No capítulo onde há o texto que é o texto base do seminário. O ser humano de bem. O ser humano de bem. E aqui nós nos arriscaríamos a dizer, se alguém nos perguntasse assim, rápido, tivéssemos que responder rápido, qual que é o objetivo do Espiritismo? Rápido, uma frase. O Espiritismo quer o quê? Nossa reforma é isso. O Espiritismo quer seres humanos de bem. Esse é o projeto. O projeto é a formação do ser humano de bem. No caso aqui, o texto em francês está le homme, né? O homem, né? Em português também, o homem de bem. Mas em português nós temos uma característica, né? A palavra homem, ela tem dois significados. Ela pode ser homem em oposição à mulher, aí você está tratando de gênero, não é esse o sentido. E tem homem em oposição a animal. É nesse sentido que é o texto. O homem no sentido de a humanidade, o ser humano, um membro da humanidade, da espécie humana, o ser humano de bem, ou que vive o bem, que expande o bem, que investe no bem, que se compromete com o bem, está comprometido com o bem. Compromisso é mais do que envolvimento. Nós dissemos isso, né? Qual que é a diferença entre estar envolvido e estar comprometido? É o café da manhã, ovos com bacon. A galinha está envolvida, o porco está comprometido. É uma diferença bem substancial, né? Então, o ser humano de bem, ele está comprometido com o bem. Comprometido com o bem. Esse é o projeto. Por essa razão, o Espiritismo não é proselitista, ele não tem intenção nenhuma de tornar os outros espírita.
Nenhum. Desde que ele possa contribuir para que a pessoa pense melhor e sinta melhor e se torne um ser humano de bem, ela pode ficar onde ela quiser, onde ela se sentir melhor. E por essa razão, nós não apenas identificamos, como respeitamos muito um Papa Francisco, um Dalai Lama, uma Madre Teresa de Calcutá, um yogi, não é? Respeitamos quando são pessoas comprometidas com o bem, pessoas que vivem valores, que são as virtudes que nós estamos aqui buscando. Então agora nós vamos para o Evangelho segundo o Espiritismo. Nesse capítulo muito especial, capítulo 17, sede perfeitos. Quer dizer, é interessante Jesus, é bem interessante. Porque imagine que você seja o treinador do Usain Bolt, corredor de 100 metros, campeão, recordista. Ele faz 100 metros em X segundos. Então, você tem que dar um desafio para ele, né? Não dá para fazer em 2 milionésimos de segundo menos. E, naturalmente, ele vai demandar um tempo de treino para fazer isso, né? É uma meta. Acontece que, enquanto seres humanos, físicos, nós temos um tempo de vida limitado. Passa tão rápido, né? Passa muito rápido. Não dá para fazer muita coisa. Mas enquanto espíritos, nós somos eternos. Então Jesus tinha que dar uma meta para você ficar envolvido com ela a eternidade. Então é assim, tipo uma meta inatingível, vocês entenderam? Negócio assim, porque o que você vai fazer o resto da eternidade? Tem que ser uma coisa infinitamente grandiosa. Sede perfeitos, como é perfeito Deus. Mas não dá. Você tem eternidade. Velho. Vai ser bom. E não é que Kardec fala sobre isso? O primeiro item, ele coloca o texto, o item 1 do capítulo, em que ele põe a passagem do Evangelho, que é o final do Sermão do Monte. O final do Sermão do Monte. E o que é o Sermão do Monte? O Sermão do Monte é a Constituição norte-americana. Ou é a Declaração Universal dos Direitos do Ser Humano. No Sermão do Monte há o discurso de Jesus, que é a plataforma moral dele. Lá ele fala das virtudes que nós temos que acordar em nós. E como que ele termina? Sede perfeitos, como é perfeito vosso Pai que está nos céus. E o Kardec, ele falou assim, peraí, tem uma coisa aqui. E o que ele vai escrever? Pois que Deus possui, item 2, pois que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, esta pressuposição, essa proposição, sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai Celestial, tomada ao pé da letra, pressuporia a possibilidade de atingir-se a perfeição absoluta. Se a criatura fosse dado ser tão perfeita quanto o Criador, tornar-se-ia ela igual a Ele, o que é inadmissível.
Mas os homens a quem Jesus falava não compreenderiam essa nuance, pelo que ele se limitou a lhes apresentar um modelo e a dizer-lhes que se esforçassem por alcançar. Kardec só não disse assim, para sempre. Se esforçasse para alcançar esse modelo para sempre. Então, a gente está brincando aqui, mas tem uma coisa séria aqui. Isso aqui é evolução espiritual. Isso aqui é a verdadeira Olimpíada. Só que você não compete com ninguém. Porque os maiores adversários e competidores estão dentro de você. E eles são medalhistas. Quando um desavisado chegou para Jesus e disse assim, bom mestre, ele falou, você está me chamando de bom por quê? Eu falei, achei que isso era bom. Não, só há um bom, que é o Pai. Eu sou maratonista da bondade. Eu estou cada dia buscando ser mais bondoso, mas consciente de que bom, infinitamente bom, só Deus. Então, sede perfeitos, como é perfeito vosso Pai que está no céu. Como é perfeito o vosso Pai. Aqui nós somos obrigados a repetir com Gilberto Gil. Se eu lhe pareço algo incompreensível, meu Deus é mais. Não é? Você está achando que eu sou complexo, você não viu meu Pai. É uma meta. Isso é tão... A gente não pensa nisso. Não pensa nisso. Então, algumas pessoas dizem assim, olha, se eu encontrasse com Francisco de Assis, eu começaria a chorar. Ele é tão amoroso, é tão bondoso, porque é um espírito que... Você imagina Deus, que você está em contato permanente com Ele. Então, a questão é, por que nós imaginamos que Francisco de Assis é mais bondoso do que Deus? Não é interessante isso? Vamos fazer um ajuste aqui. A pessoa que você acha que mais te ama, seu cachorro. Não é? Imagina Deus. Então, se você estiver diante de uma pessoa que expresse uma bondade tão incrível que te impressione, a bondade dessa criatura não é nem uma gota no oceano da bondade de Deus. É bom pensar assim. É bom pensar assim. Acontece que ele também é infinita justiça, então significa que não dá para criar um regime de exceção para você. Então eu me recordo aqui de
uma experiência vivida, né? E que veio uma orientação assim, meio espiritual, não, uma mensagem, e eu fiquei bravo com a mensagem, fiquei bravo, porque a mensagem já vinha assim, olha, é isso mesmo, meu filho, né? Você está com uma expectativa que não vai se realizar, é melhor se resignar, deu tudo errado mesmo. Eu falei, não é possível, que isso? Estou vindo aqui buscar um consolo, vamos ouvir um negócio desse? Você fica... Mas a questão é que, se você escolheu um caminho e percorreu esse caminho, e esse caminho foi construído ao longo de várias encarnações, e agora você está tendo que encontrar as consequências das escolhas feitas, não dá por amor para Deus te tirar daqui e colocar você em outro caminho. Você vai ter que varar o caminho. O que eles podem é o seguinte: dá um braço aqui, vamos mais rápido que eu te ajudo. Vamos dar mais rápido. Segura aqui. Apoia aqui, nós vamos te levar, mas você vai ter que percorrer. Eu vou tentar dizer isso de uma maneira mais simples. Na cidadezinha do interior de Minas Gerais, sujeito muito fervoroso, sim, um lavrador, muito simples, foi para a missa do domingo, cavalgando no burrinho dele. E ele foi cavalgando para a missa, naquela esperança, ele ficou, nossa, hoje eu estou com tanta fé. Sabe o que ele disse? Você está assim bem, né? Estou com muita fé hoje, né? A hora que ele chegou na portinha da igreja, ele falou assim: olha, eu vou deixar esse burrinho, não vou nem amarrar esse burro. Estou com tanta fé. E chegou, participou da missa, aquela coisa, e chorou, e na hora que ele foi, né, no culto católico, né? E foi conversar com o padre. Falou: padre, hoje eu estou com tanta fé, tanto que eu nem amarrei meu burro. Falou: meu filho, volta lá e amarra seu burro, porque Deus tem tempo para cuidar do burro dos outros. Não. Então, Emmanuel vai dizer isso de um modo mais, né? Emmanuel, né? Ele diz assim: nós partilhamos a criação com Deus em regime de condomínio. Nós partilhamos a criação com Deus em regime de condomínio. Deus é seu vizinho. É seu vizinho. E é o dono do prédio. Mas não é que ele respeita sua moradia? É regime de condomínio. Ele vai dizer assim: tem uma parte que é de Deus, tem uma parte que é sua. Então há dois extremos aqui. Um é você achar que é o único morador, não tem Deus. Não, deixa que eu resolvo tudo. Aí fica complicado, porque você não abre espaço para Deus. Você quer resolver tudo? Quer resolver tudo. Então tem hora, os Espíritos falam assim: e o que eu tenho que fazer? Nada. Resigna. Entrega. Aceita. Deixa o seu vizinho agir. É a vez dele. E tem hora que é você. E agora o que eu faço? Chuta essa bola, pelo amor de Deus, de preferência para o gol. Agora é com você. É a sua parte. Mas como é que eu vou conseguir discernir? Por isso nós estamos aqui, refletindo no conteúdo do Espiritismo. O Espiritismo tem a função de ajudar-nos a discernir.
ampliar a nossa visão espiritual para que nós saibamos discernir. Você acha que está perdendo, mas está ganhando. Você acha que está ganhando, mas está perdendo. Discernir. E essa é a busca. A nossa busca. Nesse mesmo capítulo, aí já no terceiro parágrafo, nós vamos pular um parágrafo e vamos... Olha o que Kardec vai dizer. Com efeito, se observam os resultados de todos os vícios e mesmo dos simples defeitos, nós reconheceremos que não há nenhum que não altere mais ou menos o sentimento da caridade. Porque todos os vícios, todos os defeitos têm seu princípio no egoísmo e no orgulho, que são a negação da caridade. E isso porque tudo o que excita o sentimento da personalidade destrói, ou pelo menos enfraquece, os elementos da verdadeira caridade. 2 pontos. Aí vai dizer quais são os elementos da verdadeira caridade. Vai dizer alguns. Benevolência. Bondade ativa. Benevolência é a bondade ativa. Indulgência. Abnegação. Devotamento. Olha onde o Kardec foi. Mas por que ele foi aqui? Ele retomou Paulo de Tarso. Muitas pessoas às vezes vêm perguntando: Haroldo, na Epístola aos Coríntios, quando Paulo diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, é amor ou é caridade? A palavra que está lá. A palavra que está lá é amor, ágape. Mas eu não digo, essa não é toda a resposta. Porque o amor é uma mãe que possui muitos filhos. Sou eu que estou dizendo isso não, quem diz isso é Paulo. Quais são os filhos do amor? As virtudes. Por isso que Paulo diz assim: o amor tudo sofre, resignação, tudo espera, paciência, tudo crê, fé. As virtudes são filhas do amor. E o que é caridade? Vem da palavra grega charis. Charis é o dom, no sentido de dádiva, de gift. A caridade é o amor que você dá. O amor é o amor que você tem. Então é a mesma coisa. Você agora entendeu. É isso aí. Um é o que você tem, o outro é o que você dá. Acontece que não dá para dar tudo que você tem, porque o amor que você tem, você não sabe, mas é infinito. Não é? A
pessoa chega para você e fala, nossa, eu estava triste, aí vi, você me deu um sorriso, me deu um abraço. Olha, salvou meu dia, eu fiquei tão feliz. Mas isso é tudo que eu tenho para te dar? Não. Mas é a caridade. É um pedacinho do amor que eu tirei e te dou. E o amor tem uma característica, quanto mais você dá, mais ele aumenta. Então, quando nós dizemos aqui, walking in virtues, despertando as virtudes, nós estamos falando o quê? Desenvolver o amor. Desenvolver o amor é ampliar a nossa caridade. Mas aqui cabe uma reflexão profunda. A caridade, ela sempre supre a carência. A caridade, ela tem um olhar assim, ela identifica como ninguém a carência e ela supre a carência. A carência, aquilo que falta, aquilo que a pessoa necessita, o que está faltando. Mas pensa um pouco. Há uma armadilha aqui. Quando nós usamos a palavra carência, todo mundo pensa em corpo físico e necessidades materiais. Correto? Não, errado. Querem ver? Você fala assim, mas a pessoa não tem onde dormir. E a caridade então dá uma cama, um leito. Mas ela não tem o que comer. Então a caridade dá um alimento. Mas ela não tem como se agasalhar. E a caridade dá um cobertor, dá uma blusa. Sim. Há carências materiais dolorosas. E a caridade não só as identifica, como as supre. Perfeito. A pergunta é, só existem carências materiais? Então, vamos refletir. Por que uma criatura que vivendo numa condição social privilegiada, em que não lhe falta nada de material, nada, casou-se, tem filhos, tem família estruturada, estudou, teve acesso às melhores escolas, teve acesso a tudo, pula do 8º andar. Deixando 3 filhos pequenos. Me diz, o que faltou? Qual era a carência? Qual era a necessidade? Entende? Por isso Kardec, primeira virtude que decorre da caridade, benevolência. 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 E nós logo já ficamos imaginando que caridade também é
para a pessoa que está prestes a ter um ataque de nervos, você chegar perto dela, sorrir e desejar bom dia. Benevolência. Então nós estamos falando de um elemento mais complexo. E se nós aprofundarmos a nossa reflexão, tudo que você entrega de material, você transferiu, porque quem diz que é seu? Quem diz que é seu? A coisa mais curiosa e constrangedora é quando você trabalha com inventário. Porque inventário é distribuir coisas que a pessoa que morreu achava que era dela. Não é engraçado isso? Então, o meu celular morreu, não é seu, vai para alguém. A minha fazenda, o meu apartamento, o meu carro, transferiu. Então não era seu. Bom, a ideia aqui é, você é um inquilino, você não é o proprietário. Está alugado. Inclusive seu corpo. Inclusive o corpo. Bom, então o que você tem mesmo, de verdade? O que você tem? Que é seu de verdade, o que você é? E o que você é pode ser doado. E quando você doa o que você é a caridade moral. É a benevolência no nível mais sutil. É ouvir, é orientar, é fazer uma companhia, consolar, dar um apoio moral, ajudar alguém. Esse é um ponto interessante para que a gente pense. Enfim, chegamos no item 3, o ser humano de bem, no mesmo capítulo. O ser humano de bem. Agora, acredito que com essas reflexões que nós fizemos até agora, nós temos condição de entrar nesse texto pensando um pouquinho diferente. Porque o meu medo é quando nós abrimos esse texto acreditando que isso aqui é um texto moralista. Qual que é a diferença de uma pessoa moral de uma pessoa moralista? O moralista enxerga as virtudes como regrinhas, como receita de bolo. O que fazer, o que não. Não, eu não posso fazer isso. Estou com bastante vontade, mas não posso. Bastante vontade, mas... Por isso que o Kardec vai dizer que o Espiritismo, bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, sentir, porque se ficar só aqui,
Se ficar só aqui, ele não vai cumprir integralmente a missão dele na sua vida. Quando vier a tempestade, ela vai varrer todo esse mundo de conceito e de ideia que está só na sua cabeça. Mas se ele penetrou no seu sentimento, você vai sentir a vida de um modo diferente. E aí, então o Espiritismo será capaz de sustentá-lo, de lhe dar aquela base para que você não tombe, ou se tombar, não tem problema, levante. Você seja capaz de levantar. Bem sentido. O sentimento. Por essa razão, quando nós estudamos a parábola do bom samaritano, a parábola do bom samaritano é o arquétipo do ser humano de bem. Foi uma história que Jesus contou, tentando trazer para uma situação prática o que faria um ser humano comprometido com o bem. Só que nessa parábola, tem um detalhe escondido, que é o paradoxo da parábola. É o elemento mais inusitado, porque a parábola começa com uma pergunta do doutor da lei para Jesus e termina com uma pergunta de Jesus para o doutor da lei. O curioso dessa pergunta, e aqui vai a introdução para a gente começar a falar das virtudes, é uma introdução, é que o doutor da lei tem uma visão egocentrista. Ele enxerga o mundo a partir do seu ego. Então, tudo o que não se adequa à sua personalidade, ao seu gosto, não existe. Ou não tem valor. Numa ótica egocentrista, numa perspectiva egocentrista, as perguntas são outras. Qual é a pergunta que ele faz para Jesus? Quem é meu próximo? Porque o egocentrista, ele tem dificuldade de admitir que ele não é o centro do universo. E ele tem mais dificuldade de admitir que existe vida após a dele. Ou se ele admite que pode até haver um jeito de viver diferente do dele, ele acha que o dele é melhor. Entende? Então você se pergunta assim: não, minha vida eu considero adequada. E a maneira como você pensa? Não, a maneira como eu faço as coisas eu considero adequado. O sentimento que eu tenho, não, adequado também. E as escolhas que você está fazendo, não, considero adequadas.
Mas se tivesse um espírito puro no seu lugar, faria as mesmas decisões. Seria a mesma coisa, estaria fazendo do mesmo jeito. Interessante. Então você é um espírito puro. Entende? Então você está dizendo que não? Se tivesse um espírito puro vivendo na minha vida, ele faria escolhas diferentes? Adivinha? Faria. Não é possível. Você está querendo dizer que ele faria as coisas diferentes do jeito que eu faço? Faria melhor. Não pode. Isso é um absurdo. Não é a perspectiva egocentrista. Quem é meu próximo? Tem próximo? E Jesus conta a história para ele. Conta toda a história. Tem um detalhe na história. Todo mundo é identificado, menos o necessitado. A pessoa necessitada que foi socorrida, você não sabe quem ela é, não tem nome, não tem o que ele faz, nada. Não sabe quem ele é. Aí Jesus vem com o paradoxo, que é a pergunta de quem não está numa perspectiva egocentrista. É a pergunta da perspectiva do ser humano de bem. Jesus pergunta para ele assim: quem foi o próximo do homem que caiu? Não entendi agora. É como se Jesus dissesse para ele assim: ei, wake up. Se o homem caído fosse você, quem seria o próximo? Entende? Quando eu parei para pensar nisso aqui, falei: ai meu Deus, não quero pensar nisso não. Nossa! Porque é tão bom você pensar assim, perdão, vou fazer uma palestra de perdão. Aí você vai fazer uma palestra de perdão, a palestra que você faz de perdão, você sempre está pressupondo que é você que perdoa. Nós temos que perdoar, e a pessoa te ofendeu, perdoa. Só que aí tem uma multidão aqui de espírito te assistindo e falando assim com o benfeitor: eu não perdoo ele não, vou ficar no pé dele. Ei, peraí, você já se deu conta da imensidade do perdão que você necessita? Não é do que você tem que dar, não. Eu não estou dizendo do perdão que você tem que dar, eu estou dizendo do perdão que você precisa receber. Chega o seu protetor espiritual e fala assim: filho, toma 1 litro de suco de maracujá, faz 4 horas de yoga, medita 5 dias, jejum de 3 dias, que eu vou te mostrar as suas últimas 3 encarnações. E aí você tinha um conceito de você: eu tenho que ser paciente com os outros. A paciência, eu tenho que ser paciente, porque eu tenho que perdoar os outros. E ele fala: não, olha, aqui,
Quem que é aquele indivíduo ali? Quem que é aquele? É você. Eu? Não, não é possível. Isso me lembra um texto engraçadíssimo, muito engraçado, que tem no Velho Testamento. Chega o profeta Natã e vai conversar com o rei Davi. Chega lá, Alteza, Natã, entra. Alteza, tem uma dúvida, eu vim aqui consultar. Ah, pois não, né? A pessoa já fica toda, né? Não, quer consultar, senta aí. É o seguinte, eu estou com um caso aqui para resolver. Tem um homem que possui 99 ovelhas. O vizinho dele tinha uma ovelha só, umazinha. Rei, o senhor não vai acreditar. Esse homem matou o vizinho para roubar uma ovelha. Qual seria a sentença? A sentença? Morte. Pena de morte. Isso é um absurdo. Como é que uma pessoa pode fazer isso? E o profeta Natã está ouvindo, tranquilo. Quem é esse homem? É você, majestade. Eu? É você. O senhor tem mais de pretendente de casamento, deve ter uma fila com 300 querendo casar com você, Alteza. Você matou seu melhor amigo para ficar com a esposa dele. Ele só tinha uma. Era a única. Ele matou o amigo. Indiretamente matou o amigo para ficar com a esposa. Que, aliás, foi a esposa que deu a ele o Salomão, né? O filho, o rei Salomão. O Davi entrou em depressão. Falou, não sabia que a sentença era para mim, né? Então, por que eu estou dizendo isso aqui? Eu não gostaria que nós refletíssemos aqui sobre virtudes nessa perspectiva. Eu gostaria que nós refletíssemos aqui nas virtudes numa via dupla. Aquilo que você pode fazer pelo outro e aquilo que os outros já têm feito por você. Então nós vamos falar aqui, por exemplo, de paciência. E eu vou dizer uma coisa, olha, tem que ter muita paciência para conviver com você. Tem que ter muita paciência para conviver comigo. A verdade é que sem paciência das pessoas que verdadeiramente me amam, eu não seria o que eu sou. A verdade é que as pessoas que... isso é muito bonito, né? Essa é uma coisa linda que acontece. Quando a filha se torna mãe. Aí ela volta para a mãe. Ai, mãe, agora eu entendo. Mãe, ô mãe, nossa, mãe, você desculpa, mãe. Eu te entendo, mãe. Não é? Então, quando você olha a sua vida em perspectiva, desde o momento em que você aportou aqui, através da reencarnação, num estado de extrema fragilidade, 100% dependente, a verdade é que houve um aporte, um investimento maciço de perdão, de paciência, de tolerância, de amor, de benevolência,
de indulgência? Em você. Em você. Você só se desenvolveu por conta disso. E essa é a dinâmica da vida. A dinâmica da vida é virtude com virtude. Então você diz assim: mas eu tenho que amar meu próximo? Peraí, você foi amado primeiro. Primeiro você foi amado, para que a evolução agora peça de você amor. Primeiro você foi tolerado, para que a evolução agora te peça tolerância. Primeiro você recebeu indulgência, e recebe até hoje, para que agora você já tenha condições também de ser indulgente. Porque agora nós já estamos em condição espiritual de reciprocidade mínima. Por que mínima? Porque ninguém aqui tem a pretensão de reciprocidade absoluta com Deus. Eu não tenho como amar o que Deus me ama. Por mais que eu dê todo o meu amor, o dele é infinito. Não tem como eu... Mas quem disse que Deus faz conta? Tem um programa muito engraçado de culinária no TLC. E é aqui em Nova York. É uma competição de chefes. Underground. Chama lá os chefes e faz uma disputa, e o chefe que ganha recebe o direito de se gabar. O direito de dizer: eu sou bom, né? Eu fui melhor. Ainda bem que Deus não faz isso, né? Nós vamos perder todas, né? Vamos perder todas. Mas o que eu gostaria que nós refletíssemos é: você se sente bem sendo caridoso, né? Você quer ampliar a sua caridade. Você quer que a sua caridade seja cada vez maior e mais profunda. Já parou para pensar que o maior caridoso do universo é Deus? Não parei. Quantos corpos você já recebeu para a sua evolução espiritual? A ideia aqui é, numa visão bem nova-iorquina, em termos de custo e benefício, quanto que você já gastou do universo para chegar onde você está? Quanto que você custou? E foi tudo dado.
O curioso da vida é que tudo que é essencial Deus te dá, você só paga para manter. É sobrenatural isso. Então, há um grande doador. Para começar, a sua vida é uma dádiva, mas ela não é uma dádiva qualquer. Ela é a maior dádiva porque ela não tem fim. E dizem os espíritos superiores que quanto mais a gente se eleva, melhor fica. E eu acredito. Quanto mais a gente se eleva, mais evolui, melhor fica. Então os espíritos superiores olham para nós e dizem assim: mais um herdeiro. Mais um herdeiro. Mas, pô, vou ter que dividir com tanta gente? Quanto que é infinito dividido por finito? Hã? Pensa comigo. Infinito dividido por 1000. Infinito. Infinito dividido por 1 bilhão. Qual é o tamanho da tua herança? O que nós estamos pensando aqui é que o Espiritismo vem mostrar que o amor e a caridade é a lógica da vida. A lógica da vida é doação. Essa é a lógica da vida, já é assim. E não tem nada que você possa fazer para alterar. Então não adianta você se fechar na posição: eu não vou perdoar. Eu não vou perdoar. Essa mágoa, você já foi perdoado. Possivelmente seu pai e sua mãe teriam colocado você aí na esquina, na quinta com a 44. Mas o perdão, porque você fez coisas. Você fez. Você sabe o que fez. Essa é você já está nessa lógica. Você já vive a lógica das virtudes. Entende? Porque senão nós vamos continuar num discurso aqui egocentrista. As virtudes que eu tenho que ter para oferecer ao mundo. Não! As virtudes que você precisa acordar para, enfim, até que enfim entrar no jogo da reciprocidade, dar um pouquinho do muito que você já recebeu. Essa é a lógica do projeto do Espiritismo para o mundo, a formação do ser humano de bem, seres humanos responsáveis, que entendem a reciprocidade da vida. Eles dão um pouquinho do muito que estão recebendo
há milênios incontáveis. Então isso aqui não é um discurso moralista e religioso para você ser bonzinho ou politicamente correto. Isso aqui é um conjunto de valores para você entrar na dinâmica da vida, porque até agora nós estamos fora. Até agora, falo por mim, nós estamos numa dinâmica predatória. Você só consome. E aqui é um convite para a autonomia espiritual. Filho, dá um pouquinho, devolve um pouco. Olha, nós estamos mandando bolinha, mas não volta nenhuma. A bolinha volta. Volta um pouco, para ter um jogo. Para ter um jogo. É por essa razão que a árvore que merece os maiores cuidados do agricultor é a frutífera. Porque ela entrou na dinâmica da reciprocidade. Nós estamos falando aqui de virtudes, de comportamentos, para entrarmos num regime que é o regime do Criador. O Criador é um doador oculto, anônimo, porque ele doa tudo e não tem um prédiozinho com o nome dele. Aqui foi uma crítica bem sutil, né? Mas bom. Entende? Não tem. Ele se esconde tanto que alguns até duvidam que ele existe. Quando pensamos dessa maneira, nós falamos assim, gente, que coisa incrível, que coisa incrível. Então, funciona assim, está sendo gravado um vídeo, as pessoas vão ver eu aqui falando, mas ninguém viu aquele que colocou o microfone aqui, colou, ligou isso aqui, pôs a pilha, acertou esse microfone, teve alguém que colocou todas as cadeiras, escreveu reserva, né? Colocou ali, preparou, colocou cartaz, chamou, fez as inscrições. E então? Quer dizer, uma pessoa? Não. Quer dizer, para que essa palestra aqui ocorra, nós temos um conjunto de anônimos que estão atrás de mim. Então eu me sinto aqui um representante desses trabalhadores. Vamos vibrar e agradecê-los. Gratidão por eles. Por todos eles. Eu sou só a ponta do iceberg. Mas é sempre assim. É sempre assim. Isso não é uma casualidade. Essa é a lógica da vida. Então, para que se gabar? Para que se gabar? Eu não vou perder tempo em me gabar, eu vou gastar meu tempo em comemorar. Comemorar com os que fizeram acontecer. Entende? Então você imagina, por exemplo, que o Espírito que orientou toda a vinda do Espiritismo para o planeta, que orientou o codificador, que coordenou toda a Pleiade, não quis dar nome para ele, não quis se identificar. Mas qual que é o seu nome? Verdade, põe aí, Espírito de Verdade.
Mas você já foi alguém contando? Isso não importa. Isso não importa. Então, é com esse espírito que a gente penetra aqui eu chamaria de os atributos mínimos do ser humano de bem, porque aqui Kardec listou o mínimo. Ele disse assim, não está tudo aqui, mas quem já tiver isso aqui está no caminho de conseguir todo o resto, porque isso significa que o caminho da virtude é o caminho da abundância. Aliás, tem uma parábola do Evangelho para isso, e que a gente fica impressionado, parece que Jesus é malvado, né? Mas não, o caminho do vício é o caminho da escassez. Quanto de espaço você precisa para morar 3 egoístas? 3 planetas. Não é? Porque o egoísta ele precisa de muito espaço. Todo o espaço. O egoísta precisa de espaço que ele nem vai usar. Entende? Ou seja, para o egoísta sempre falta. Está sempre faltando. Ele vive na escassez. Vive na escassez. Para o generoso, está sempre sobrando. Porque ele vive na abundância. Então, quando nós entramos aqui nas virtudes do ser humano de bem, que vai ser depois do almoço, nós estamos penetrando no terreno do amor. E quando nós falamos do amor, nós estamos falando de uma outra lógica. A lógica do amor é o seguinte: felicidade não é o que você tem, é o que você divide. Eu moro sozinho na Quinta Avenida, num apartamento de 1.000 metros quadrados, sozinho. Não, eu moro abraçadinho com alguém num apartamento de 50. É a lógica do amor. A lógica do egoísmo é: eu como sozinho 20 maravilhosas maçãs. A lógica do amor é: eu como juntinho, uma, parte no meio, e a gente come junto. Porque os melhores momentos da sua vida foi quando você estava num processo de compartilhamento. Almoçando com alguém, assistindo algo com alguém, conversando com alguém. Então a lógica do amor é compartilhar. E onde se compartilha, tudo abunda. Tudo se multiplica. Quando se usa egoisticamente, tudo falta. Essa é a lógica aqui. Mas isso, cenas dos próximos capítulos. Nós vamos parar agora 1 hora para o lanche.
So we are going to break for lunch. I will ask you again to allow Haroldo to leave to have his lunch so we can start. We are going to start 1:30. And I know you're all leaving and not paying any attention to me, but I want to thank all the volunteers that worked to make this event happen. I'm not going to name names, but you know who you are, and thank you for all your help.